Bom, vamos lá então. O nome do livro, né? Dois Budas sentados lado a lado. Então, a gente tem agora a introdução dos autores. Na vasta literatura do budismo, o Sutra do Lótus se destaca como um dos textos budistas mais inspiradores e controversos. Como um Sutra Mahayana, um sutra da tradição do grande veículo, o Sutra do Lótus não foi aceito pela corrente principal, pela corrente budista principal do seu próprio tempo, como a palavra do Buda, né? Ou Buddha Vachana, em sânscrito. Ele não é aceito como as palavras do Buda pela tradição Theravada do Sri Lanka e do Sudeste Asiático de hoje. Mas no leste da Ásia, especialmente na China e no Japão, talvez mais do que qualquer outro texto, o Sutra do Lótus, ele foi definido como aquilo que distingue, né, o Mahayana daqueles ensinamentos que o precederam. De fato, a gente pode dizer que o Sutra do Lótus explica essa diferença e depois, na verdade, explica essa diferença e depois procura explicar, né, explain it away, né? Então, ele tenta talvez expor essa diferença e depois explicar isso, né? Afirmando que o Mahayana e a tradição antiga do budismo, ambas, elas surgiram de uma única intenção do Buda. Indiscutivelmente, o Sutra do Lótus, né, tem sido a escritura budista mais influente do leste da Ásia. Foi lido, recitado, copiado, consagrado e explicado. Tem sido objeto de intensos debates doutrinários. Duas escolas budistas influentes, a escola Tiantai, em coreano Cheontai, ou em japonês Tendai, né? Aí a pronúncia em coreano, vocês me perdoem, né? Não sei mesmo, deve ser algo assim, sei lá. Então, originária da China, e a seita Hokke, ou Lotus, ou Nichiren no Japão, são baseadas nela. O Sutra do Lótus também permeou a cultura religiosa mais ampla, e suas parábolas, imagens e ensinamentos inspiraram séculos de poesia e obras de arte. Foi a primeira escritura mahayana a ser traduzida do sânscrito para uma língua ocidental. Então, foi Eugène Burnouf, né, Le Lotus de la Bonneloy, né, sei lá, também aí está em francês, né? Também não sei exatamente a pronúncia, mas foi em 1852. Né? E o seu estudo ajudou a moldar a moderna disciplina acadêmica de estudos budistas. É uma das poucas escrituras budistas, né, junto com o Sutra do Diamante, o Sutra do Coração e outros poucos sutras, né, outros poucos, que ganharam a fama o suficiente entre as pessoas que falam a língua inglesa, né, ou no nosso caso, língua portuguesa, né, para ser amplamente conhecida por um título em inglês, né, ou no nosso caso é em português. A fama do Sutra do Lótus no Ocidente cresceu ao longo do último meio século, não apenas por meio de estudos budistas acadêmicos, mas também, né, por meio de atividades de grupos de prática baseados no Sutra do Lótus. A Soka Internacional, SGI, que reivindica a adesão de vários milhões de famílias em todo o mundo, é talvez o grupo mais conhecido. Esta organização budista leiga tem suas origens no monge japonês do século XIII, Nichiren, que argumentou que o Sutra do Lótus é o auge dos ensinamentos do Buda, substituindo todos os outros sutras. Outras sociedades leigas baseadas no Sutra do Lótus são a Rishoku Seikai, a Reiukai. Há também ordens budistas Nichiren tradicionais, que incluem monges, né, clérigos, né, tá ali, clérigos e leigos, como a Nichiren Shu, Nichiren Shoshu
Homon Butsuryushu, Kenpon Hokeshu e Nipponzan Myohoji. O budismo Tendai está presente no Ocidente e também há praticantes do Sutra do Lótus que não são filiados, né, a nenhuma organização. Existe agora um corpo crescente de estudos em língua inglesa, tanto livros quanto artigos sobre o Sutra do Lótus. Isso inclui estudos de temas específicos do Lótus, como os meios hábeis, né, ou os meios habilidosos, né, um termo que forma o título de um dos 28 capítulos do Sutra, o exame de suas formas literárias, como as famosas parábolas do Sutra, a análise de suas doutrinas e estudos históricos associados com as suas escolas e práticas, né? Existem também, né, tratamento sociológico de novos movimentos religiosos baseados no Sutra do Lótus e o estudo da arte budista baseada no Lótus. Um roteiro... Opa, pulei. Tá. Me perdi. Vamos lá. Tá. Existem também livros em inglês escritos de uma perspectiva interna, né, com o objetivo de encorajar a fé e a prática dos devotos do Lótus. Os comentários em inglês sobre o Sutra, até hoje, geralmente se enquadram nessa última categoria. Aí, internos, provavelmente ele está querendo dizer que assim, comentários feitos por organizações que seguem o Sutra do Lótus. Comentários em inglês sobre o Sutra, então, geralmente se enquadram nessa última categoria. O que não apareceu até agora é um guia detalhado, escrito de uma perspectiva acadêmica, para os capítulos individuais do Sutra. O primeiro objetivo desse estudo é fornecer tal guia. Um roteiro, né, capítulo por capítulo, através do Sutra do Lótus, é algo útil de se ter. O Sutra, ele não é transparente. Seus ensinamentos não são apresentados de forma clara e discursiva, mas, ao contrário, desdobrados por meio de parábolas, eventos fantásticos e imagens míticas. Isso pode ser frustrante para o leitor moderno, que às vezes não consegue ver o quão extraordinário o Sutra realmente é. A autobiografia do mestre Zen japonês Hakuin, que nasceu em 1686, faleceu em 1769, nos dá, né, fornece um exemplo semelhante. Relatando seus primeiros esforços para estudar os ensinamentos budistas, Hakuin escreveu: as pessoas que estão sofrendo nos mundos inferiores do renascimento, quando confiam nos outros, nos seus esforços para serem salvas, sempre pedem que o Sutra do Lótus seja recitado para elas. De fato, deve haver doutrinas profundas e misteriosas neste sutra. Então, peguei o Sutra do Lótus e, em meu estudo, descobri que além das passagens que explicam que existe apenas um único veículo e que todos os fenômenos estão no estado de nirvana, o texto se tratava de parábolas relacionadas a causas e efeitos. Se esse sutra tivesse todas essas virtudes, certamente os 6 clássicos confucionistas e os livros de todas as outras escolas deveriam ser igualmente eficazes. Por que esse sutra em particular deveria ser tão estimado? Minhas esperanças foram completamente frustradas. Nessa época, eu tinha 16 anos de idade. Mas, 16 anos depois,
Após longos anos de treinamento em meditação e da experiência do despertar, Hakuin escreveu: certa noite, algum tempo depois, eu peguei o Sutra do Lótus. De repente, penetrei no significado perfeito, verdadeiro e último do Sutra do Lótus. As dúvidas que eu tinha tido inicialmente foram destruídas e eu me tornei desperto. Peraí que eu me perdi de novo. As dúvidas que eu tinha inicialmente foram destruídas e eu percebi que o entendimento que eu havia obtido até então estava errado. Inconscientemente, dei um grande grito e desatei a chorar. Sem esperar isso, eu tô... sem esperar, né, que os leitores eles também explodam em lágrimas, né, esse volume explora o rico conteúdo de cada um dos capítulos do Sutra, com uma riqueza que é difícil de apreciar simplesmente lendo o texto traduzido sem uma explicação de apoio. Os autores do Sutra do Lótus foram profundamente versados na linguagem do budismo, e o texto está repleto de todos os tipos de alusões e reinterpretações radicais dos ensinamentos do Buda. Um segundo objetivo deste livro, portanto, é focar no que estava em jogo na compilação de um Sutra Mahayana, o que significava compor uma revelação de um novo ensinamento, legitimar essa revelação como as palavras do Buda, e então usar como uma discussão contra a tradição estabelecida. Leitores acostumados com o tradicional leitores acostumados com as reivindicações tradicionais de muitos devotos de que o ensinamento do Sutra do Lótus é o ensinamento do Buda histórico exposto nos últimos 8 anos de sua vida, pode inicialmente achar essa perspectiva desafiadora. Né? Nós sugerimos, no entanto, que a influência do brilho e poder do Sutra do Lótus não é, no entanto, aliás, que a influência do brilho do poder do Sutra do Lótus é aprimorado quando as circunstâncias históricas de sua composição são levadas em consideração. Ou seja, né, o gênio do Sutra do Lótus torna-se totalmente aparente apenas quando alguém se envolve com os tipos de questões que os próprios compiladores foram obrigados a abordar. A frase "dois Budas sentados lado a lado", em japonês Nibutsu Jōza, do título, ocorre nos escritos japoneses medievais e se refere a um momento decisivo do Sutra do Lótus, quando Prabhutarátira, um Buda do passado distante, de repente aparece durante a Assembleia do Sutra do Lótus, vibrante e vivo, dentro de uma estupa, para testemunhar a verdade do Sutra. Ele então convida o Buda do presente, Shakyamuni, para entrar na estupa e compartilhar seu assento. A cena dos dois Budas sentados juntos derrubou duas ideias convencionais. A primeira é a de que apenas um Buda pode aparecer no mundo por vez. A segunda é a de que, uma vez que um Buda passou para o Nirvana e suas relíquias foram sepultadas em uma estupa, ele fica inalcançável, né? Ele fica inacessível. Essa cena, que exemplifica a imagem mítica pela qual o Lótus transmite sua mensagem radical, foi representada na pintura e na escultura por mais de 1.500 anos. Um exemplo chinês encomendado, um exemplar chinês, talvez, né? Um exemplo chinês encomendado em 609 por uma filha
uma filha filial, né, em nome de seus pais falecidos, aparece na capa deste volume, na capa deste livro. Tá? As interpretações dos dois Budas sentados lado a lado são discutidas no capítulo 12. Tá. Então, seguimos. Né? O papel do comentário. Apesar de sua influência, exatamente o que significa o Sutra do Lótus permaneceu indefinido. Ao longo dos séculos, grandes monges estudiosos escreveram milhares de páginas de comentários na tentativa de explicá-lo. Sermões, contos didáticos, apropriações literárias, representações artísticas, até mesmo as aplicações dos ensinamentos do Lótus na vida dos praticantes também podem ser considerados comentários, em um sentido mais amplo. Né? Em certo sentido, o presente volume é mais um comentário, com motivações e objetivos compartilhados e diferentes dos comentários anteriores. O comentário, né, e o status do comentário são questões vitais nas religiões baseadas em textos. Pense-se, por exemplo, nos debates no Islã sobre os fechamentos dos portões de ijtihad, ou seja, a questão de saber se a interpretação jurídica foi esgotada pelos grandes juristas do passado ou se ainda era possível exercer um raciocínio independente em questões legais não especificamente cobertas pelo Alcorão, né? Hadith ou consenso acadêmico. No budismo, talvez se possa dizer que, em certo sentido, toda escritura é um comentário. Isto é, todas as tradições budistas afirmam que a iluminação do Buda foi completa, que ele alcançou o conhecimento completo do estado de libertação e o caminho para ele durante sua meditação naquela noite de lua cheia. Assim, tudo o que ele falou depois disso foi, em certo sentido, uma articulação dessa experiência, adaptada ao público a quem ele se dirigia. Essa é uma das razões. Estou em outra página. Isso, tá. Essa é uma das razões pelas quais os eventos imediatamente após a iluminação do Buda, o período de 49 dias em que ele saboreou a experiência de sua iluminação, sem falar, é o foco de tanto interesse na tradição. Se sim, ele deve ensinar, se sim, a quem ele deveria ensinar e o que ele deveria ensinar a eles, essas questões aparecem nas primeiras versões da história do despertar do Buda e reaparecem com importantes refinamentos no segundo capítulo do Sutra do Lótus. Tão importante foi esta questão sobre o Buda, sobre o que o Buda ensinou, né, primeiro, após a sua iluminação, que um dos mais importantes sutras Mahayana, né, o Sutra da Guirlanda de Flores, ou Avatamsaka, né, em sânscrito, se apresenta como o primeiro ensinamento do Buda, atribuindo a si mesmo esse local de destaque. Os vários relatos da iluminação do Buda, desde aqueles das tradições nicaias do budismo, da corrente principal do budismo, né, o budismo mainstream, e os vários relatos dos Sutras Mahayana, né, e depois os Tantras, né, reconhecem que o Buda adaptou seus ensinamentos ao seu público, que ele não ensinou a mesma coisa para todos. Isso, imediatamente, levanta algumas questões. Se o Buda adaptou o que ensinou às necessidades e habilidades do seu público, o que ele realmente quis dizer? Qual foi seu verdadeiro ensinamento?
não adulterado e não modificado? É algo que pode ser falado? E se sim, quando ele falou e para quem? Essas questões deram origem à distinção de longa data entre os ensinamentos que são finais e definitivos, nitarta, e aqueles que requerem mais explicações, neyarta, embora muitas vezes haja desacordo sobre qual é qual. Questões sobre a verdadeira intenção do Buda também colocaram historicamente um fardo sobre o comentarista, que não deve apenas explicar o que as palavras significam, mas também determinar se o Buda realmente as quis dizer. No entanto, quem além do Buda pode fazer essa definição, pode determinar isso? Essas perguntas têm assombrado a tradição dos comentários do budismo, né, os comentários dos textos budistas, desde o início. Tanto que os autores de alguns sutras Mahayanas fizeram o próprio Buda se dirigir a eles. Né? Um desses textos é o Sandinirmokana Sutra, cujo título confronta o problema diretamente. Né? Significa explicação da intenção do Buda. Aqui é explicado que o Buda girou a roda do Dharma não uma, mas 3 vezes, sendo os 2 primeiros giros, né, provisórios, e o último giro sendo o definitivo. No entanto, o caso mais famoso e influente do Buda, comentando sobre seus próprios ensinamentos, aparece no Sutra do Lótus, onde Shakyamuni anuncia que seu ensinamento anterior de 3 veículos que conduzem à libertação foi uma acomodação, foi um ensinamento conveniente, né? Na verdade, existe apenas um veículo e ele conduzirá todos os seres ao estado de Buda. Historicamente, a tradição budista não considerou todas as escrituras como comentários. Os sutras têm um status especial como a palavra do Buda. Por definição, um comentário composto por alguém que não é Buda não pode ser nada novo, né? Não pode ser nada diferente. Né? Só pode ser uma elaboração da iluminação do Buda, conforme expressa nos sutras. Isso empresta, pelo menos, a aparência de conservadorismo literário ao comentário budista, onde a inovação, às vezes, foi condenada como uma presunção e não elogiada como uma virtude. E, no entanto, o comentário budista tem sido frequentemente um esforço profundamente criativo, um importante veículo pelo qual os intérpretes introduzem e disseminam seus próprios insights originais, né, seus próprios, no caso, insights, seus novos insights, né, são originais no caso dos próprios comentadores. Mesmo parecendo seguir de perto as palavras dos sutras e explicando humildemente o seu significado. O cânone budista, portanto, forma um elemento enorme. O comentário budista, aliás, desculpa, né? O comentário budista, portanto, forma um elemento enorme e essencial do cânone budista, muitas vezes de igual, né, como por exemplo no Tibete, ou de maior influência do que os próprios sutras. Monges budistas indianos compuseram centenas de comentários, extraindo das categorias refinadas do escolasticismo sânscrito para anexar ao nome de um sutra ou comentário, como as palavras Tika, Bhashya, Vyakya, Vritti, Panjika e Partika, todas traduzidas de maneira bastante branda para o inglês como uma única palavra, né? Ou no caso em português, né? Ou seja, a palavra é comentário. Né? Comentários chineses sobre o Sutra do Lótus e outros sutras foram produzidos em grande número,
especialmente durante o quinto ao 10º século. Por meio de comentários e também de outras formas de interpretação, os sutras receberam leituras inovadoras e falaram sobre questões específicas do próprio tempo e lugar do intérprete. Assim, um terceiro objetivo do presente livro, presente volume, é explorar essa interface viva entre o texto e o comentário do budismo, usando o Lotus como um exemplo. Em vez de assumir a tarefa impossível de catalogar a longa tradição de comentários sobre o Sutra do Lotus em toda a Ásia, nos concentraremos na figura japonesa de Nichiren, nascido em 1222 e 1282, que está entre os maiores intérpretes do Sutra do Lotus. Nichiren viveu cerca de 1000 anos após viveu 1000 anos após os compiladores do Sutra do Lotus na Índia, no extremo oposto da Ásia. Naquela época, por meio do trabalho de exegetas do leste asiático, o Sutra do Lotus passou a ser entendido como fornecendo a chave que revelou o corpo diversificado de ensinamentos budistas a ser unificado em um único programa soteriológico subjacente. Muitas pessoas da época de Nichiren, no entanto, entendiam que viviam em uma era de declínio prevista nas escrituras budistas, uma época em que o fardo da ilusão humana seria pesado e a iluminação seria difícil de alcançar. Grandes desastres naturais, conflitos civis e a ameaça de invasão mongol pareciam confirmar experimentado. O Sutra do Lotus era muito profundo para as pessoas contaminadas, para as pessoas iludidas desta era maligna. Nichiren afirmou que apenas o Sutra do Lotus representava a mensagem final do Buda, uma mensagem que poderia levar até mesmo os mais pecadores, os mais ignorantes, à libertação. A insistência de Nichiren a insistência feroz de Nichiren na eficácia exclusiva do Sutra do Lotus não o tornou querido pelos comentaristas acadêmicos modernos. Ou seja, os comentaristas acadêmicos modernos não gostam muito de Nichiren, que muitas vezes o rejeitam, chamando-o de radical, intolerante. Ainda, outro objetivo do nosso volume é mostrar como a leitura de Nichiren do Sutra do Lotus faz sentido no contexto da tradição que ele recebeu e da compreensão do seu próprio tempo. E ilustra o quanto pode estar em jogo na interpretação das escrituras. Por meio de seu exemplo, demonstramos como o que os seguidores do Sutra do Lotus consideram uma revelação antiga e atemporal veio a ser implantado em um tempo e lugar específico, o Japão do século XIII, em um esforço para atender e transformar esse tempo e lugar. Concentrar-se em Nichiren nos permite fornecer uma espécie de estudo de caso de como o antigo texto budista foi apropriado por alguém em um contexto histórico e cultural muito diferente para abordar questões inimagináveis pelos compiladores do Sutra. Este volume, este livro, assume a forma de uma discussão, capítulo por capítulo, dos 28 capítulos do Sutra do Lotus. Consideraremos o significado de cada capítulo a partir da perspectiva de 2 momentos históricos. O que pode ter significado nos primeiros séculos da Era Comum, na esfera cultural indiana, quando o Sutra do Lotus veio a tomar sua forma atual, e como foi lido por Nichiren no Japão, cerca de 1000 anos depois.
Em vez de dividir o volume em duas sessões, a primeira comentando sobre o próprio Sutra do Lótus e a segunda apresentando a leitura de Nichiren, alternamos intencionalmente nossa discussão do texto do Lótus com os comentários de Nichiren em cada capítulo, para evitar tanto quanto possível uma divisão um tanto artificial entre o texto original e as interpretações posteriores de Nichiren. Outra parte. Para os devotos do Sutra do Lótus, o texto e a interpretação são inseparáveis. Na verdade, partes da mesma escritura, como tem sido o caso de muitos grandes textos religiosos ao longo da história. Deixa eu ver aqui. A gente tem capítulo aqui. Tá, vamos mais nessa parte, então. Por hoje, né? O Sutra do Lótus na Índia. Tá? Vamos lá mais um pouquinho até as 9h30, mais ou menos. Eu acredito que a gente consegue abranger essa parte. Embora as datas precisas do Buda permaneçam contestadas, né? As datas durante a qual ele viveu, o pensamento atual coloca o Buda aproximadamente entre o século V no século V, né? Coloca aproximadamente no século V antes de Cristo. De acordo com relatos tradicionais, ele viveu por 80 anos. Como outros professores de seu tempo, o Buda não deixou ensinamentos escritos. Os ensinamentos ou sutras do Buda, o termo sânscrito sutra quer dizer aforismo, né? Como os Vedas hindus foram memorizados e recitados. A primeira evidência de sutras budistas sendo escritos não apareceu até cerca de 4 séculos após a sua morte, após a morte do Buda. E não na Índia, mas em Lanka, né, atual Sri Lanka, ao sul, em Gandhara, né, no que é hoje parte do Afeganistão e Paquistão, né, ao norte. Né. Em torno da época, né, em que os textos anteriormente transmitidos de forma oral estavam sendo gravados em folhas de palmeira, né, no sul, e cascas de bétula no norte, algo novo ocorreu, por razões que os estudiosos não entendem inteiramente. Grupos de monásticos começaram a compor seus próprios sutras, representando-os não como suas próprias composições, mas como registros dos ensinamentos do Buda, embora ele tivesse entrado no Nirvana séculos antes. Esses textos, que eventualmente se tornariam conhecidos como os Sutras Mahayana, apresentam uma visão diferente do Buda e do caminho o caminho que era defendido, né, pela tradição budista dominante, que às vezes é desacreditada nessas obras como um veículo menor, né, Hinayana. Para o mainstream, né, sei qual palavra a gente pode usar para traduzir mainstream, para a corrente principal, né, do budismo naquela época, o objetivo da prática budista era o nirvana, né? Ou seja, parar a roda do renascimento e da morte ao erradicar o desejo e a ilusão. Os Sutras Mahayana exaltam o ideal do Bodhisattva, que busca libertar todos os seres do sofrimento e do renascimento, seguindo o longo caminho para o estado de Buda. Produzidos ao longo de vários séculos, eles constituem um grupo de textos altamente díspares, altamente diferentes. Um grupo antigo, né, o da perfeição da sabedoria, ou os sutras Prajna Paramita, né, que incluem o Sutra do Diamante e o Sutra do Coração, é conhecido por sua exposição da doutrina da vacuidade, Shunyata. O Sutra do Lótus, que foi concluído um pouco mais tarde, proclama um novo veículo que levará todos os seres ao estado de Buda. Novas descobertas derrubaram ou complicaram as teorias anteriores sobre as origens do Mahayana. Por exemplo, as caracterizações do Mahayana como uma escola ou seita distinta, ou como promovida principalmente por leigos budistas, foram rejeitadas.
né? Ou seja, né, o Mahayana não era uma escola separada do budismo mainstream e também não era uma forma de budista promovida pelos leigos, né? Inclusive, isso aí é bem falado por aí, né? Que a Mahayana é o budismo dos leigos. Não é isso. Meus comentários aí, tá? Voltando agora para o texto. Uma intrigante linha de investigação sugere que os Sutras Mahayana podem ter sido moldados em parte pela meditação de visualização, na qual os praticantes se imaginavam na presença de um Buda e ouvindo os seus ensinamentos. Dada a complexidade e a natureza fragmentária das evidências, os estudiosos têm se tornado cada vez mais relutantes em fazer afirmações gerais, mas podemos notar um fato histórico crucial. Quase todos os sutras Mahayana pretendem ser a palavra do Buda histórico, mas nenhum é. São obras posteriores que introduzem inovações importantes no pensamento budista, mesmo ao elaborar estratégias elaboradas, elaborar estratégias complicadas, né, para demonstrar sua autenticidade com palavras do Buda. Eles legitimizam o novo, representando ele como algo antigo. Uma maneira de pensar sobre o Mahayana não é como um conteúdo internamente, não é um movimento com conteúdo internamente consistente, né? Mas como um entrelaçamento de textos feito de fios de diferentes espessuras, pesos e texturas. Entre esses fios, nenhum é mais luminoso que o Sutra do Lótus, em parte por causa de sua influência, em parte porque muitas coisas que associamos ao Mahayana são encontradas lá. No entanto, é também um texto distinto com sua própria psique e seu próprio legado de influência e interpretação. De fato, o brilho do Sutra só se torna claro quando se considera, ou pelo menos se imagina, as circunstâncias de sua composição e as questões com as quais seus autores lutaram. Pouco se sabe sobre as origens do Sutra do Lótus. Foi compilado em algum lugar da esfera cultural indiana, que se estendia desde o que é hoje o Sri Lanka, no sul, até o Afeganistão, no norte. A mais antiga tradução chinesa foi feita em 286, a partir da qual podemos supor que alguma versão ou versões dela circulavam antes dessa data. Como muitos sutras budistas, o Sutra do Lótus evoluiu ao longo do tempo, possivelmente por um longo período de tempo. Ao analisar vários elementos do Sutra, incluindo sua linguagem e o conteúdo de suas traduções em chinês, os estudiosos especulam que o Sutra do Lótus, como o conhecemos hoje, né, como temos hoje, passou por pelo menos 3 estágios principais de compilação. Os capítulos 2 a 9 representam o extrato mais antigo, concentrando-se nos ensinamentos do veículo único e dos meios habilidosos. No estágio seguinte, o capítulo 1, intitulado Introdução, foi adicionado, bem como os capítulos 10 a 22, com exceção do capítulo 12, Devadatta. Esses capítulos enfocam o caminho do Bodhisattva, a transmissão do Sutra para o futuro e a revelação da vida inconcebível, né, da vida infinita do Buda. Que é apresentado no capítulo 16. Né? Um artefato, talvez um vestígio, né? Um vestígio desse estágio do processo de compilação, dá para dizer assim, é que no final do capítulo 22, que o final do capítulo 22 é lido como uma conclusão do Sutra. Na fase final, né, a parcela restante do Sutra do Lótus, como conhecemos agora, foram sendo adicionados gradualmente. O capítulo 12 foi inserido no meio, enquanto os capítulos 23 a 28, que tratam principalmente de individualmente dos Bodhisattvas, foram adicionados no final.
Vários desses capítulos parecem ter circulado independentemente. O Sutra do Lótus certamente era conhecido na Índia. No entanto, como outros sutras Mahayana, foi considerado entre as escolas budistas indianas estabelecidas como espúrio, um trabalho tardio que apenas fingiu ser a palavra do Buda. Sabemos que o Sutra do Lótus circulou amplamente a partir dos mais de 30 manuscritos sânscritos sobreviventes ou fragmentos de manuscritos. Esses foram classificados em 3 linhagens principais, com base nos locais onde foram descobertos. Nepal, Gilgit, no atual Paquistão, e Ásia Central. O Sutra do Lótus é considerado como uma das 9 doutrinas, Navadharma, da comunidade budista de Newar, no Nepal. Sua importância também pode ser avaliada por sua citação entre outras obras, incluindo compêndios e passagens do Sutra de figuras famosas, como Nagarjuna, Shantideva e Atisha. No entanto, outros sutras são citados com mais frequência nessas obras. O Sutra do Lótus é apenas um dentre muitos sutras Mahayana e não gozou de nenhum renome particular. Mesmo entre as escolas Mahayana, sua famosa doutrina de um veículo único não foi aceita universalmente. Outra maneira pela qual os estudiosos medem a influência de um texto é pelo número de seus comentários. Por exemplo, 8 comentários indianos sobre o Sutra do Coração sobreviveram. Existe apenas um comentário indiano sobre o Sutra do Lótus atribuído ao famoso mestre Yogacara Vasubandhu. Entre o final do quarto século e o início do quinto século, ele viveu, preservado em chinês. No entanto, como nenhum manuscrito sânscrito ou tradução tibetana é conhecida, sua atribuição a Vasubandhu foi questionada. Um único comentário sobre o Sutra do Lótus preservado no cânone budista tibetano, atribuído a um Prithvibandhu. No entanto, este comentário é uma tradução para o tibetano, não do sânscrito, mas do chinês, e é, na verdade, obra do famoso monge chinês Di, ou Kui Di, que viveu entre 632 e 682. Então, hoje a gente para por aqui e a gente retoma, então, da onde a gente parou na semana que vem.